Olá, boa noite a todos. Vamos iniciando a mais um Momento Espírita Brasil. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita, para falarmos da família, da constituição da família. Em outros estudos, falávamos do processo reencarnatório dos espíritos, da preparação, do planejamento, dos mecanismos de provas e de expiações. Falamos do processo da encarnação, discutimos depois a infância, falamos sobre as questões que envolvem a identificação na infância, falamos mais tarde, em outro estudo, da adolescência, discutindo então agora não mais o processo de identidade, mas o processo de formação da alteridade e de todas as complexidades que envolvem a questão da juventude. Falamos no estudo sobre a homossexualidade, a questão da questão sexual, da questão do gênero sexual, e falamos no último estudo então dos relacionamentos, do processo de relacionamento, que vai nortear aí namoros, casamentos, enfim, a base da estruturação da família. Hoje, então, nós falamos, sobre a família em si. Então, é esse indivíduo que estava no mundo espiritual, que planejou a sua encarnação, estabeleceu um mecanismo, um planejamento de provas e de expiações, que nasceu, passou todo pelo processo de encarnação, estabeleceu o seu nascimento, passou pela infância, passou pela adolescência, passou por todas as crises naturais do processo de adolescência, quando o organismo começa então a maturar e ele começa então não a se lembrar, mas estar muito mais, digamos assim, sensível às tendências do passado, as tendências de repetir os erros e as atitudes do passado e, claro, os acertos, mas como nós somos espíritos inferiores, a tendência é que a gente tenha muito mais defeitos do que virtudes, então essas tendências tendem a vir, e aí todos os conflitos adolescentes com as forças físicas, da libido, do desejo, das pressões sociais, como também a questão das tendências do passado, em conflito com determinados ensinamentos, com determinadas orientações, com determinados valores e princípios que nos são ensinados. Muito bem. Esse jovem, então, cresceu e agora se relacionou e agora constitui família. Então, ele se casa e ele vai lá e constitui uma família. Então, o nosso tema hoje é falar sobre a família. Então, nessa nossa primeira conversa, a gente então vai falar que a família ela é entendida como uma sociedade em miniatura. Ela é a menor célula da sociedade e ela simula na sua dimensão a totalidade das questões sociais. Então, em menor tamanho, menor intensidade, nós podemos, em família, reviver ou simular as condições de vivência que temos mais tarde, depois, em maior intensidade, numa maior escala, na vida em sociedade. Para explicar a sociedade, os sociólogos, de uma forma geral, tentam caracterizar, explicar a sociedade como se ela fosse um organismo vivo, compostos por órgãos. Quanto mais órgãos essa sociedade tiver, ela é mais complexa, assim como um organismo, Um organismo unicelular é um organismo muito simples, é um organismo muito primitivo, mas um organismo que tem múltiplos órgãos que desempenham cada um as suas funções caracterizam um organismo complexo.
Da mesma forma, a sociedade que tem muitos órgãos, que tem uma estruturação de cada órgão com suas funções, com suas atividades e tarefas, é uma sociedade complexa. Né? Então, a nossa sociedade, né, Emile Durkheim, considerado aí o pai da sociologia, entendia então a sociedade como se fosse um organismo vivo, composto por órgãos, onde cada órgão desempenha uma determinada função. Para que esse organismo vivesse em harmonia, vivesse com saúde, né, saudável, esse organismo precisava que esses órgãos funcionassem muito bem e em harmonia entre si. Ou seja, era preciso que cada órgão fizesse bem exatamente o que foi feito para fazer e não houvesse misturas de funções. Né? Então o coração tem que bater bem, o pulmão tem que respirar bem, o sangue tem que circular bem, o cérebro tem que pensar, enfim, cada órgão, cada organismo tem sua saúde estabelecida no bom funcionamento dos seus órgãos. E cada órgão precisa manter o seu funcionamento saudável, cada um tendo exatamente as suas funções bem definidas, um não querendo se meter na função do outro. Imagina se o coração cismasse de respirar e se o pulmão cismasse de bater, né? Eu não quero ser pulmão, eu quero ser coração agora. Eu não quero ser coração, eu quero ser rim. Então, ou seja, a partir do momento em que um órgão que não tem as suas características específicas começa a desempenhar uma função que não é própria, ele não vai fazer bem a sua função e não vai fazer correta a função que deseja fazer, não é isso? Então você começa aí um adoecimento do organismo, tá certo? Então, se nós trazermos esse conceito para dentro da própria família, nós vamos ver que a família, apesar dela ser um núcleo, dela ser uma célula da sociedade, ela traz em si a simulação do que de fato ocorre numa sociedade. Né? Então imagine uma família, né? Onde você tem lá os cônjuges, né? Os pais, digamos assim, você tem ali os irmãos, né? E os filhos, no contato entre eles, no contato entre irmãos. Então você vê ali uma célula da sociedade, uma parte da sociedade, mas você vê ali a sociedade se estabelecendo também nesse núcleo, nessa célula. Então, da mesma forma que nós podemos pensar a sociedade como um organismo, nós podemos pensar a família também como um organismo. Né? E se nós podemos pensar que a sociedade tem órgãos, nós temos que pensar que a família também tem órgãos. Né? E se nós pensamos que a escola ela é um órgão da sociedade, a escola e a família são órgãos da sociedade que têm a função formativa do indivíduo para ocupar determinadas funções sociais, para desempenhar determinadas funções orgânicas nessa sociedade, a escola então tem o papel de colocar o homem certo no lugar certo. Né? Existe uma frase, isso é muito positivista, né? Existe uma frase da bandeira brasileira, ordem e progresso, que é uma frase extremamente positivista e uma frase que exemplifica bem essa ideia que nós estamos colocando aqui. Né? Se cada um cumprir a sua função bem, se o homem certo for colocado no lugar certo, então a sociedade vai desempenhar o seu papel de uma maneira muito bem estabelecida. Então, se a escola e a família têm o órgão de formar as pessoas e colocar a pessoa para desempenhar bem a sua função, então preparar o indivíduo que tem vocação para engenheirar, para ser engenheiro, né? Se você preparar o indivíduo que tem vocação para cuidar, para ser médico, para ser enfermeiro,
se você preparar o indivíduo que tem vocação para ensinar, para ser professor, então se você preparar o indivíduo para ocupar a função correta na sociedade, então essas pessoas vão exercer o seu papel muito bem, e cada um exercendo o seu papel muito bem vai manter os órgãos sociais funcionando bem e, obviamente, por consequência, a sociedade funcionando bem. Então, se nós pegarmos essa analogia e trazermos para dentro da família, né, entendendo que a sociedade se reflete na família, apesar da família ser uma célula dessa sociedade, nós vamos entender que a família também tem subgrupos, tem órgãos interiores que estabelecem o bom funcionamento do organismo família, né? Então a gente precisa entender isso. Então a gente pode compreender isso entendendo que você tem dentro do grupo familiar subgrupos, né? Que precisam se estabelecer muito bem. Então, você tem basicamente 3 grandes subgrupos estabelecidos no ambiente familiar. Você tem ali um primeiro grupo que é composto pelos cônjuges, então a gente podia chamar de subgrupo conjugal. Nós poderíamos dizer que a sociedade também é composto por um segundo subgrupo, que é um subgrupo parental, e nós podemos caracterizar a sociedade num terceiro subgrupo, que é o subgrupo fraternal. Bom, o que é o subgrupo conjugal? O subgrupo conjugal é o subgrupo relacionado às relações entre cônjuges. Então, o que acontece, né? Existe a necessidade das relações entre cônjuges se estabelecerem. É preciso que eles tenham... os cônjuges fazem parte dessa estrutura familiar, né? Então, eles são marido e mulher, eles são esposos, eles são, né, enfim, eles são, eu usei aqui o termo marido e mulher, né, mas você pode ter um casal, enfim, né, homoafetivo, enfim, mas a ideia central é que você tem 2 cônjuges e 2 indivíduos que precisam que essas relações conjugais se mantenha saudável. Se essa relação deteriorar, é claro que a deteriorização dessa relação vai interferir nos outros subgrupos nas outras relações, dos outros subgrupos da família, no organismo família, e isso vai trazer um desarranjo, uma desarmonia para a família como um todo, né? Então, o subgrupo conjugal é o subgrupo que se estabelece a partir das relações que os cônjuges mantêm entre si e que precisa se manter saudável. Você tem um subgrupo parental, que é a relação que os cônjuges mantêm com os filhos. É quando os cônjuges deixam de exercer a função de cônjuge para exercer a função de pai e de mãe, né? Passam a exercer o papel de pai e mãe. Ou seja, como eles exercem o papel de pai e mãe tem papel fundamental, tem consequência fundamental na harmonia ou desequilíbrio familiar. E você tem o subgrupo fraternal, que diz respeito às relações mantidas entre os filhos, né? Entre os irmãos. Mas agora não é mais eles enquanto filhos, eles enquanto irmãos. Então vamos lá, né? Você tem pessoas dentro da família que exercem, são pessoas, são indivíduos. Mas ao constituir família, cada indivíduo assume uma sujeição social, assume um papel social, assume uma função social.
Então, ou seja, a família sendo um organismo, ela precisa de órgãos. Então, determinados indivíduos ocupam a função desses órgãos. Então, você vai ter indivíduos que vão assumir o papel de cônjuge na estrutura familiar. Esses indivíduos cônjuges também ocupam um outro papel, o papel de serem pais. Dentro da família existem aquelas pessoas que assumem a condição de serem filhos. E eles se comportam como filhos. Da mesma forma que também assumem o papel de irmãos. E aí tem que se comportar como irmãos. Aprender a se comportar como irmãos. Então, uma coisa é o indivíduo, o ser, a sua individualidade, a sua característica. A outra coisa é o papel social que esse indivíduo desempenha. É o que nós chamamos de sujeição, né, do indivíduo a um determinado papel social, que é o de sujeito, que é o de desempenhar um determinado papel social. Então é o papel social de cônjuge, né? De marido, de esposa, é o papel de ser pai, é o papel de ser mãe, é o papel de ser filho, é o papel de ser irmão, é o papel de ser profissional, é o papel... Mas no contexto da família, você tem essas funções que são estabelecidas. A função de ser cônjuge, a função de ser pai ou mãe, e a função de ser filho e a função de ser irmão. Então, são papéis que o indivíduo assume. E ele precisa fazer bem esse papel. Da mesma forma que coração tem que bater bem, que pulmão tem que respirar bem, que estômago tem que digerir bem, né? Ou seja, que os órgãos precisam funcionar muito bem de acordo com sua tarefa para que o organismo viva um equilíbrio. A família tem órgãos e esses órgãos precisam funcionar bem. E que órgãos são esses? São esses papéis sociais, o papel de cônjuge, o papel de pai, de mãe, o papel de filho e o papel de irmão. Cada um precisa saber o seu papel e cada um precisa desempenhar bem o seu papel. A partir do momento em que eu não desempenho bem o meu papel, que eu abro mão do meu papel, ou que eu permita que outro indivíduo que devia estar desempenhando o seu papel passe a querer desempenhar o meu papel, você começa uma invasão de funções, e aí você começa então uma anulação e uma inexistência desses grupos. E aí você começa um desequilíbrio de relações que vão ter impactos significativos na estruturação familiar. Tá certo? Mas continuando aqui. Então, o indivíduo, ele tem o papel, a família precisa, então, do papel do cônjuge. Então, naquele momento em que eles são cônjuges, eles precisam desenvolver uma amizade, uma tolerância, amor, né, cumplicidade, precisam desenvolver o diálogo, o respeito, né? Ninguém ali é superior ao outro, são eles os tomadores de decisão, então eles precisam de momentos em que eles são cônjuges. É claro que se no momento em que eles estão sendo cônjuges e entra um filho, eles precisam deixar de ser cônjuges para ser pai, para ser mãe, eles perderam a dimensão do cônjuge. Eles começaram a discutir determinadas coisas e permitir que filhos, que outros elementos da família participem de determinadas discussões, participem de determinadas decisões que não lhe são próprias, que não lhe fazem sentido. É como permitir que coração queira respirar, é como permitir que pulmão queira bater. Não é isso? Permitir invasões de terrenos, de demarcações que não devem ser ultrapassados, não devem perder os seus limites. Então é preciso que os membros da família entendam esse papel. Então um papel importante é o papel de cônjuge. Quer dizer, o casal precisa ter os seus momentos de casal, mesmo sendo pais, mesmo tendo filhos. Eles precisam ter os seus momentos de casal, eles precisam ter os seus momentos de intimidade.
eles precisam ter os seus momentos de troca de carinho, íntimos, eles precisam, né, a questão sexual tem um papel importante no sentido de sustentação energética, né? O carinho, os sentimentos são mais importantes. O amor é diferente, nós falamos aqui em outra oportunidade, quando falamos da questão dos relacionamentos na juventude, nós falamos aqui da libido, que é a energia sexual, e falamos aqui do afeto, que é a energia dos sentimentos, que é o amor que nos sustenta. O espírito inferior, né, nós espíritos de terceira ordem, nós somos espíritos muito impressionados pela matéria, né, pelas vinculações físicas. Então a gente precisa, de fato, são dos sentimentos, do amor, da amizade, da cumplicidade, a gente precisa da fraternidade, a gente precisa desses sentimentos na nossa vida. Contudo, muitas das vezes, para que a gente possa sentir tudo isso, a gente precisa transmutar isso em abraços, em beijos, em carícias. A gente precisa disso. A gente precisa do toque para perceber que as pessoas se importam. A gente precisa que as pessoas nos liguem, que as pessoas nos falem. É bem verdade que a gente sabe que pode contar com a pessoa. A gente sabe que a pessoa pode nos ajudar 365 dias do ano. Mas se ela esquece do nosso aniversário, a gente sente que parece que a gente tem a ilusão, e os espíritos de terceira ordem são mais iludidos, a gente tem a ilusão de que isso é mais importante do que 365 dias do ano, 364 dias do ano, essa pessoa ser muito disponível a nós. Se num dia ela esquece do nosso aniversário, a memória, né, os afazeres são tão grandes e ela não consegue se lembrar da data de aniversário, a gente se sente desprestigiado. São questões que nos tocam. Então, a troca de carinhos, o carinho não pode existir somente na questão dos sentimentos. A nossa necessidade humana ainda fala alto e a gente precisa também desses momentos que são próprias de sustentabilidade do ser, né? A troca sexual, ela possibilita uma troca de energias, uma troca de afetos que ajudam no processo de autoestima, no processo de satisfação, de perceber apoio, de perceber que não está só, de ter uma referência, né? De ter uma referência. É claro que a gente pode ter amizades além do relacionamento conjugal, mas é no relacionamento conjugal que a gente encontra ali uma referência, uma pessoa em quem você se apoia, uma pessoa em quem você confia porque foi a pessoa quem você escolheu para partilhar junto toda a vida. Ok. Então esses momentos são importantes. Momentos não só de carinhos, mas momentos de conversa, de diálogo, momentos de trocas de ideias, compartilhamento de sonhos, de expectativas, de ouvir a opinião do outro, porque na verdade cada um tem os seus sonhos, cada um tem as suas ideias, cada um é um indivíduo, mas ambos estão juntos no processo de construção, porque ambos estão juntos. Se um vai para um lado e o outro vai para o outro lado, então existe uma separação de ideais, uma separação de princípios. Então existe ali a conversa, o diálogo, existe ali a negociação. Olha, eu quero isso, mas eu quero aquilo. Bom, como para não agradar só você e eu ficar, ou não agradar só você e esse ficar, então vamos fazer um meio termo. Então essa conversa, esse diálogo, essa negociação, né, feita no respeito, feito no amor, na tolerância, no perdão, na compreensão, no entendimento, ela é um elemento importante e precisa existir. E ela precisa existir. Por outro lado, precisa existir também um momento em que esses dois deixam o lado das carícias, né, deixam o lado das trocas individuais e colocam em prática aqueles ideais que planejaram, que determinaram, que combinaram entre si, né, e vão executar. E muitos disso
está relacionado não só nos seus aspectos profissionais, nos seus aspectos econômicos, sociais, mas também está relacionado com os aspectos de como é que vão organizar a educação dos filhos. E aí, como é que é o exercício da paternidade? Como é que é o exercício da relação com os filhos? Como é que eles exercem a autoridade? Como é que eles fazem o processo de construção de valores e de ensinamento de valores e de princípios? Então, como é que é o exercício da paternidade? Né? Como é que eles se colocam enquanto pai e enquanto mãe? Então, esse processo é um processo importante e precisa existir. Não pode um abrir a mão em relação ao outro. Né? O pai que abre mão de ser pai, a mãe que abre mão de ser mãe. Né? Então, o exercício da... eu quero fazer tal coisa. Pergunta para o seu pai. Pergunta para sua mãe. Né? Ou seja, é como se eu estivesse ali meio que abrindo mão do exercício da paternidade, de colocar a minha opinião, de dizer, de falar, de orientar, de estabelecer diretrizes, né? de ser referência para esses filhos em termos de valores, princípios, organização na vida. Então, na verdade, a gente percebe que precisa existir aí uma vinculação, um exercício desse papel. E nesse subgrupo parental, o pai exerce o papel de pai, e ao exercer o papel de pai, ele assujeita, ou seja, ele determina, ele ensina ao seu filho a se portar como filho. Então, na relação com o pai, o indivíduo tem um comportamento de filho. Esse indivíduo, quando ele for se relacionar com os irmãos, ele vai ser irmão. Quando ele vai se relacionar com os amigos, ele vai se relacionar como amigo. Quando ele encontrar uma namorada, ele vai se relacionar como namorado. Quando ele se encontrar como professor, ele vai se comportar como aluno. A sociedade vai exigir dele um determinado papel. Então, o pai, a maneira com que o pai se posiciona enquanto pai, ensina o filho a ter um comportamento de filho para com esse pai. Né? Então, dependendo da maneira como você exerce o seu papel de pai, você assujeita ou você determina as condições para que o seu filho ocupe ou desempenhe um papel de filho. A maneira com que você se coloca perante ele cria nele uma expectativa sua de como é que ele deve se portar. Então ele vai se portar para atender essa sua expectativa. Né? Que é um comportamento que não é igual ele tem com um amigo, que não é um comportamento que ele tem igual ao irmão, que não é... Eu não estou querendo dizer que o seu filho não tenha que ser seu amigo. Eu estou querendo dizer que ele é seu amigo, você tem que ser amigo dele, mas não significa que o relacionamento que ele tem com você é igual ao que ele tem com um amigo, porque o relacionamento que ele tem com um amigo se estabelece num nível hierárquico e na relação entre você enquanto pai e ele enquanto filho tem um outro processo de interação. E isso é fundamental para que esse menino, para que essa criança, para que essa menina, ela ou esse adolescente, ou essa adolescente, possa entender que tem papéis a cumprir na sociedade e precisa entender esse papel na sociedade. E tem diferentes papéis e precisa entender como se estabelece a sua relação nessa sociedade. Então, o subgrupo parental, ela tem um papel importante, que é o pai exercendo o papel de pai, a mãe exercendo o papel de mãe, e os dois, ao exercerem esses papéis de pais, exigem dos filhos, ensinam os filhos a se portarem como filhos. Exigem dos indivíduos que são filhos a serem filhos, a se comportarem como filhos, a se estabelecerem como filhos. Não como alunos, não como colegas, não como irmãos, mas como filhos
de um pai e de uma mãe. E aí você tem também que permitir, né, que esses filhos tenham uma relação entre si para que possam ser irmãos, para que aprendam a ser irmãos, para que aprendam a se relacionar como irmãos. Eles têm que ter os seus momentos. A relação entre irmãos não pode ser determinada ao tempo todo pela exigência do pai fiscalizando o irmão para que ele tenha um determinado comportamento de filho, ou seja, uma determinação paterna para que ele tenha uma relação com o irmão, com o pai fiscalizando, né? Ele precisa aprender a desenvolver sentimentos, ele precisa desenvolver relações, ele precisa desenvolver modos de sentimentos com o irmão, que não seja regulada o tempo todo pela presença do pai e da mãe. Ele também tem que ter o seu momento de intimidade com o irmão nessa relação fraternal. Não é isso? Ele não tem o tempo, porque senão, se todas as vezes que a relação entre irmãos elas forem reguladas pela presença do pai ou da mãe, vai existir entre esses irmãos uma competição pelo carinho, pela atenção do pai e da mãe em relação a si, em relação ao irmão, né? Então, ou seja, o que precisa existir é que esses irmãos aprendam a se gostar, aprendam a se proteger, aprendam que são companheiros de vida e que um pode apoiar o outro nas suas dificuldades, não por uma obrigação paternal, maternal, mas como um processo natural de dois seres que estão ali e que vão ser amigos, apesar das suas imperfeições, apesar das suas dificuldades, apesar das suas limitações, né? Então, a existência desses grupos, a família se preocupar em manter a saúde desses 3 subgrupos é elemento importante. Manter a relação do subgrupo conjugal, manter a relação do subgrupo paternal, fraternal é elemento importante. Impedir, portanto, e manter isso saudável é impedir que um grupo se meta no outro grupo, né? Então, por exemplo, é quando os cônjuges não vão bem, é quando os cônjuges abrem mão de ser cônjuge para ser pai e para ser mãe o tempo todo, e aí não tem o seu momento de cônjuge. E aí os cônjuges ficam carentes no seu relacionamento, no diálogo, e aí como não dialogam, mas cada um faz uma coisa e outra, e aí cada um vai se sentindo independente do outro, cada um vai perdendo a ligação com o outro, cada um vai perdendo o significado do outro na própria vida, né? E ao fazer isso, as ligações conjugais se perdem, o respeito se perde, e efetivamente isso vai ter reflexos na relação com os filhos. Muitas vezes, quando isso acaba acontecendo, ou o pai ou a mãe elege um dos filhos, ou os filhos de uma forma geral, como esse companheiro de diálogo. Então, tem confidências com o filho, fala de coisas com os filhos que deveriam falar com o marido, que deveria talvez falar com um amigo, com um parente, né? Com um analista, né? Um profissional, um psicólogo, enfim. Ele vai lá e fala para o filho. E o filho, então, ele é equiparado à condição de cônjuge. Ele não é cônjuge, mas ele é equiparado, porque aí a relação de pai com o filho, né, com a filha, ou a relação de mãe com o filho ou com a filha, passa agora a se desvincular porque determinados assuntos, determinadas questões, determinados processos começam a se estabelecer num outro nível, que não era nível para estar se estabelecendo. Confidências, um fala mal, sua mãe é assim, você sabe como é que é seu pai, né? Seu pai e tal, assim, assado e tal, ele não é assim, ele não faz isso, ele não me respeita, ele não sei o quê, não sei o quê. Coisas que você tem que discutir com o cônjuge,
que você tem a cobrança ou questões relacionadas à sua relação com o cônjuge, que tem que ficar restrita a essa relação, começa a trazer impacto nesse jovem, nessa criança, nesse adolescente. E aí o que acontece? Ele que não tem preparo, ele que não tem amadurecimento para enfrentar essas coisas, ele começa a ter desequilíbrios interiores. Porque como é que ele lida com uma situação que ele não está preparado para assumir? Nem mesmo nós, muitas das vezes adultos, somos completamente maduros, estamos completamente prontos para enfrentar todas as questões. Imagine um adolescente, um jovem alçado isso. Então ele começa a se sentir inseguro, ele começa a se sentir infeliz, ele começa a se frustrar porque ele quer resolver o problema, mas ele não dá conta de resolver o problema. Ele tem, então, além da insegurança, do medo, ele começa a ter frustração, e isso começa a ter impactos significativos na formação da personalidade do indivíduo, né? O indivíduo começa muitas das vezes a se sentir mais cobrado, não só pela função de filho, mas como alguém que precisa resolver problemas que os pais o convocaram para resolver, né? Então, quando um se mete na função do outro, né? Ou quando muitas das vezes os pais, ao contrário, se vinculam na relação de cônjuges e abandona o papel de pai, abandona o papel de ser um indivíduo de referência, abandona o seu papel de orientador nesse processo, ele faz com que o filho sinta a falta da referência paterna, materna. Num primeiro momento ele pode achar muito legal, porque o pai e a mãe concordam com tudo e não botam limites. Mas num determinado momento ele vai entender essa falta de limites como uma falta de referência e como uma falta de amor. Porque, nossa, eu vejo os pais dos meus amigos se preocuparem, colocarem freios, colocarem limites, e para mim não. Então, por que será? Será que é porque eles não se importam? Será que é porque eles não gostam? Será que é porque eles não estão nem aí? Então você começa aí uma invasão em subgrupos. É o coração querendo ser pulmão, é o pulmão querendo ser coração, é o rim querendo ser pulmão e coração, e aí você tem ninguém fazendo bem exatamente a sua função, e você tem um desequilíbrio do organismo como um todo. A mesma coisa acontecendo nessa estrutura familiar. Em estudos futuros, nós vamos falar, então, de como é que essa estruturação familiar e a maneira com que esses subgrupos se estabelecem define os estilos de família. Famílias, digamos assim, abdicatórias, né? Famílias autoritárias ou famílias dialógicas. Mas isso fica para um próximo estudo. Por enquanto é isso. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído para a compreensão, né, dessa visão espírita sobre as relações familiares, e a gente se vê então num próximo Momento Espírita Brasil. Até lá!